Como vai? Meu amigo, minha amiga, neste encontro com a vida, eu quero dividir com você alguns pensamentos que o Senhor nosso Deus colocou em meu coração quando estava lendo o livro de Atos dos Apóstolos, a partir do versículo de número 20, que está assim: E apresentando-os aos magistrados, disseram: Estes homens que são judeus estão perturbando a nossa cidade. Eles divulgam costumes que a nós, romanos, não é permitido acatar nem praticar. A multidão investiu contra eles e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram espancá-los com varas. Nós estamos lendo aqui um pequeno trecho do registro de Lucas a respeito do que aconteceu a Paulo e Silas. Eles estavam ali pregando a palavra de Deus quando eles acabaram entrando em conflito com aqueles que se recusavam a aceitar a mensagem que eles estavam pregando. E aí então eles acabaram, obviamente não foi a razão, não foi por desejo deles, mas houve um conflito, um tumulto naquela cidade por conta dessa sua pregação, dessas mensagens que eles estavam pregando. Eles haviam acabado de expulsar um espírito imundo de uma jovem que que esse espírito imundo ele acabava predizendo o futuro, segundo o texto, e ele tomou o corpo de uma jovem e essa jovem servia então de instrumento desse demônio. E Paulo então expulsa esse demônio e essa jovem deixa de dar lucro para os comerciantes que apostavam nas suas predições, e isso foi o motivo maior da confusão que surgiu naquela cidade. Então aqueles homens tomaram a Paulo e a Silas, apresentaram aos magistrados e eles foram presos, eles foram torturados, presos e lançados no fundo da prisão. Em suma, é essa a história que está em Atos 16. Obviamente depois, Paulo e Silas, eles são soltos de uma forma espetacular, sobrenatural, porque Deus não abandona os seus discípulos. Mas o que eu quero trazer aqui é o poder do bom testemunho. Exatamente, o poder do bom testemunho. O crente tem que dar um bom testemunho. Veja, Paulo e Silas estavam pregando a palavra de Deus, estavam fazendo a obra do Senhor. Não para a vanglória ou para a sua própria glória, mas estavam fazendo com que o reino de Deus pudesse crescer através de sua instrumentalidade. Paulo e Silas estavam dando, portanto, um bom testemunho a respeito de Cristo. Eles não estavam preocupados em obter ganho algum. Eles não estavam preocupados em ter os seus nomes nas faixas da cidade, em ter seus nomes no top de todas, da sociedade da sua época. Eles não estavam preocupados com isso. Não estavam preocupados com o estrelismo, não estavam preocupados com todas as coisas que nós encontramos, infelizmente, hoje. Paulo e Silas estavam tão somente fazendo a obra de Deus. O bom testemunho perturba o mundo e o diabo. Sim, porque quando eles surgem naquela cidade, aquela moça com espírito imundo vai ao encontro deles como que querendo provocá-los, vai de encontro a eles como querendo provocá-los, mas Paulo e Silas, através do poder do Senhor que está investido sobre eles, eles expulsam o demônio que está no corpo daquela mulher. E também acabam conturbando o espírito daquela multidão que estava totalmente dominado pela malignidade. Sim, o bom testemunho é aquele, portanto, que perturba a atual sociedade maligna em que nós vivemos, porque o mundo jaz no maligno, perturba o diabo, porque nós não temos nada a ver com o diabo. O bom testemunho não acaba se adaptando a essa sociedade. O que nós encontramos muitas vezes são pessoas que se dizem crentes, mas vivem segundo as paixões deste mundo, vivem segundo as vontades do inimigo das nossas almas. Então não podem dizer que dão um bom testemunho, porque o bom testemunho perturba, incomoda,
porque a nossa vontade não é a vontade do mundo. O bom testemunho quebra cadeias. Eu não li o texto todo, porque o texto é longo, nós não temos o tempo suficiente, mas Paulo e Silas foram presos, eles foram algemados, eles foram lançados no fundo da prisão por conta da sua obra, por conta do seu bom testemunho. O bom testemunho pode nos levar a situações difíceis, é verdade, a situações delicadas, mas se nós mantivermos firmes e fiéis na palavra do Senhor, Ele mesmo, o Senhor, nos livrará de todo mal. Foi exatamente o que aconteceu com Paulo e Silas. Eles foram lançados no fundo da prisão, mas à meia-noite eles estavam orando, cantando hinos a Deus. E então todo lugar tremeu, as cadeias foram quebradas, as portas foram abertas e houve a possibilidade de um grande livramento, houve ali um grande livramento para Paulo e Silas, porque o Senhor não desampara, o Senhor quebra qualquer cadeia que esteja prendendo um filho seu que esteja dando um bom testemunho. Meu amigo, minha amiga, há pessoas que se declaram crentes, mas que ao enfrentar ou diante da possibilidade de enfrentar uma situação de prova de fé, acabam abandonando a situação para não se envolverem em questões mais delicadas para a sua própria vida. No entanto, há outras pessoas que se mantêm fiéis, apesar de toda situação contrária, se mantêm fiéis e obviamente receberão da parte do Senhor a honra de serem libertas pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo. Meu amigo, minha amiga, o bom testemunho quebra qualquer tipo de cadeia. O bom testemunho perturba o mundo e o diabo. O bom testemunho prepara o caminho da salvação. Salvação de quem? Salvação daqueles que estão ao nosso redor, porque quem dá bom testemunho da parte de Cristo já é salvo, mas aquele que dá bom testemunho prepara a salvação daqueles que estão ao seu redor. Por isso, meu amigo, minha amiga, sua esposa pode ser salvo, seu esposo pode ser salvo, seus filhos podem ser alcançados para Jesus, sua casa pode ser alcançada para Jesus, se você fizer a sua parte, se você der um bom testemunho, sua casa poderá servir o Senhor, como aquele carcereiro declarou ao final de toda aquela situação de livramento de Paulo e Silas. Ele disse que ele entregou a sua vida a Jesus, e então Paulo disse que toda a sua casa serviria ao Senhor, o nosso Deus. Por isso, meu amigo, minha amiga, dê bom testemunho. Em meio a tantos maus testemunhos, seja fiel ao Senhor Jesus, seja fiel à palavra do Senhor e honre a pessoa do nosso Salvador através da sua vida. Nós somos a Igreja Batista em Vila Gerte, estamos situados na Rua Cavalheiro Ernesto Juliano, número 932. Nós temos cultos de segunda a quinta-feira às 8 horas da noite, com destaque para terça-feira às 12h30 da tarde, quando temos a nossa Tarde da Esperança. Aos domingos nós temos 3 cultos, o primeiro às 9 horas da manhã, com a nossa Escola Bíblica Dominical, o segundo culto às 5h30 da tarde e o último às 7h30 da noite. Venha nos visitar. Se isso não for possível, procure uma igreja evangélica mais próxima da sua casa. Para maiores informações sobre os nossos cultos, ligue-nos 11 4238 2421. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida e que você possa ter a ajuda do Senhor, a bênção do Senhor, a força do Senhor para dar um bom testemunho neste mundo que carece tanto do amor do nosso Senhor Jesus Cristo. Que seja assim, em nome dele. Amém.